Que ferramentas vamos usar? Então, uma que nós vamos usar é o Visual Studio Community 2022. Vocês vão acessar ele aqui na página de download da Microsoft, e o Accept, e vão fazer o download dele e ele vai instalar. Normal, tá? O que pode acontecer é ele pedir para instalar antes o .NET. Ele não tem. Nós vamos usar o C# que pertence ao .NET. Antigamente falava-se .NET Framework, tá? Hoje se fala .NET Core, mudou o nome. Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, quem quiser seguir dessa maneira, .NET 8, que é a versão mais estável, download. Bom, aqui, download Windows, download o que for. Então, aqui, ó, baixar .NET. Então, pode fazer primeiro isso daqui, ó. Baixa isso, instala na máquina, aí depois instala o Visual Studio Community. Quem quiser usar o Community. Quem não quiser, pode usar, e eu muitas vezes vou usar o Visual Studio Code. Ele é mais simples, tá bom? A gente vai usar aqui as coisas, porque no Mac o Visual Studio é diferente do Windows. E o Visual Studio Code fica mais similar para todo mundo, tá? Então, esse daqui que a gente vai utilizar mais, é o Visual Studio Code. O .NET precisa baixar para o VS Code, sim. O VS Code ele não traz o .NET Framework. Não, o .NET 8 precisa baixar antes do Visual Studio Code, tá? O Community, ele acredita que ele já vai verificar na instalação que não existe e já instala, que ele é mais completo. Então, para você verificar se o .NET está instalado na sua máquina, aqui, ó, .NET INFE version. Nós vamos usar a 8, que é a atual, tá bom? Daí, como a gente está começando, eu gostaria que todos tivessem a 8 para a gente trabalhar na mesma. Tudo bem? A gente vai usar bastante aqui esse CLI, que chama de CLI, que é um Command Line Interface, quando estiver trabalhando com o VS Code. No Visual Studio é tudo clique, arrastar, abrir, tudo mais fácil. Mas quando vocês forem utilizar o Visual Studio, ele vai aparecer aqui junto o Visual Studio Installer, tá bom? Esse Visual Studio que vocês vão acessar. Aqui é a tela do Visual Studio Installer. Quando vocês forem aqui visualizar, rodar o Visual Studio a primeira vez para instalar, ele vai abrir esse Visual Studio Installer. Dependendo da conexão que vocês tiverem com a internet, isso vai demorar bastante. Depois disso daqui, que ele instalar, existem alguns pontos que são necessários de marcar. Ele vai pedir quais opções que vocês vão colocar para a instalação. Bom, para quem vai mexer com web, marca o ASP.NET. Nessa disciplina, a gente não chega a mexer com isso. Tá? Se der tempo, lá na frente eu mostro alguma coisa, mas a gente não chega a mexer com isso daqui. O desenvolvimento multiplataforma é para trabalhar com o MAUI. Tá? Também não está previsto trabalharmos com isso nessa disciplina, mas se der tempo, a gente vê. Desenvolvimento para desktop com .NET, quem vai utilizar o Windows, pode marcar isso daqui que dá para utilizar o Windows Form. Mas o Windows Form, como o próprio nome diz, ele é específico para o Windows. Existem outros frameworks que a gente vai trabalhar para utilizar realmente em desktop. Então, nada obrigatório aqui por enquanto. Desenvolvimento com a plataforma universal do Windows, esse é o básico. Daí ele começa a instalação. Tá? Em alguma parte, nas versões antigas, ele pergunta para acesso à base de dados. Isso é interessante marcar. Aqui no vídeo não tem, não sei se ele já deixou automático, mas é interessante marcar essa parte aí da base de dados, tá? Então, são opcionais aqui, caso vocês queiram. Quanto mais opção vocês escolherem, mais demora tem o processo de instalação. Então, aqui, ele vai criar toda a estrutura básica. Ele pede a estrutura de destino, né? Qual o .NET. Ele não enxergou aqui que eu tenho o .NET 8, ó. Então, aqui já é alguma coisa, tá? Ele fala, não use instruções de nível superior, eu vou trabalhar com vocês o que é isso daí, tá bom? E aqui o continuar. E aqui ele vai pedir o nome do projeto, o nome da solução. Projeto que dentro dele cabe várias soluções. Eu não vou entrar em detalhe nisso agora para não ter complexidade desnecessária nesse momento, tá bom?
Mas eu vou falar sobre isso com vocês depois, tranquilamente. Aqui ele vai pedir um nome, eu vou colocar aqui, por exemplo, projeto 01, daí ele coloca o nome da solução, a mesma coisa. Para esse momento serve onde eu vou gravar esses projetos, tá? E aqui eu tenho o criar. Daí ele cria toda essa estrutura necessária para eu poder trabalhar nesse projeto. Então ele criou isso para a gente. É o básico de uma aplicação .NET Console. Então, ele está pronto aqui com o básico. Eu vou comentar essa estrutura toda com vocês, passo a passo. O primeiro ponto é aqui, o program. Tá? Ele tem um método main, igual vocês viram na linguagem C, que o main é uma função de entrada, né? A gente chama de entry point de uma aplicação. Só que verifiquem que a grafia é diferente. Em C é tudo minúsculo. Em C#, todo artefato começa com maiúsculo. O nome de uma classe, que vocês não conhecem, em C. O nome de um método, que vocês conhecem como função, em C. Tá? Então, começa com maiúsculo. Ela trabalha uma ideia de camel case. Camel case, ó. Primeira letra em minúsculo. A primeira palavra. Todas as outras palavras, a primeira letra é em maiúsculo. Isso é o que vocês viram em C. O Pascal Case, toda palavra começa com a primeira letra em maiúsculo. É isso que nós usamos como convenção no C#. Ah, mas eu posso fazer diferente? Pode. Mas se você deixar o teu código para um programador que venha depois de você, ele vai criticar teu trabalho porque está fora da convenção da linguagem que você está utilizando. Então, quando você adota uma linguagem, você precisa verificar tudo o que é convenção nela, para você seguir a convenção. Convenção é algo baseado em muito estudo, então ela não existe à toa. Então, a gente procura seguir as convenções de cada linguagem que a gente utiliza. Então, se vocês notarem aqui, nós temos ó, o namespace, que eu vou explicar direitinho o que é também. E lá nos vídeos eu falo sobre isso, tá? Mas eu vou explicar em aula. Tudo começa com letra maiúscula. Nome da classe, letra maiúscula. O nome do método, letra maiúscula. Tá? E as outras palavras aqui, ó. Aqui tem duas palavras, mas cada palavra começa com letra maiúscula. Então, essa convenção a gente precisa ter. E todo o trabalho que vocês fizerem, vocês vão precisar seguir essa convenção. Convenção e indentação é algo que vocês não podem errar. Tá bom? Isso vocês têm que saber de cor e salteado. Não pode entregar trabalho sem isso. Então, aqui ele criou uma solução. Daqui ele é chamado de explorador de soluções, mas em inglês é Solution Explorer, tá? Ele tem aqui a solução, que é um projeto 01, e dentro dela tem um projeto. O desenhozinho aqui diz que é de console, que é um projeto 01 também. Nós temos dentro dele um arquivo chamado program.cs. Esse arquivo chama program não é à toa, que é uma regra do .NET, do Visual Studio, que o entry point está em um arquivo que chama program.cs. Eu posso mudar isso? Eu posso mudar. É só mexer nas configurações aqui e eu mudo isso. Mas, novamente, para que eu vou mudar algo que é uma convenção e que eu posso pegar o trabalho de alguém que fez tudo fora da convenção? Quanto tempo eu vou perder para entender? Então, vamos manter sempre a convenção. E dentro do program.cs, TS é de C#, eu tenho um método de entrada dentro de uma classe, que é a classe program. Tá bom? Aqui eu não estou usando aquelas instruções. Vamos adicionar aqui um novo projeto. Console, aplicativo de console. Ele está ali. Tá. Continuar. Isso, esse daqui mesmo. Vamos chamar ele de projeto 03 agora. Criei errado antes, 03. Criar. Olha aqui, ó. Olha o programa, olha o que ficou aqui, ó. E ele diz aqui, ó. Clica aqui para verificar mais detalhes sobre esse padrão. Que, na realidade, se a gente verificar aqui, o meu código é só esse. O resto é estrutura básica. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Eu crio só o que eu quero. Os dois funcionam. Quer ver? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Esse cara aqui rodar.
Vamos ver. Ó, aqui tem um projeto 1, e o nome está em negrito, tá bom? O negrito quer dizer que ele é o projeto padrão a ser executado quando a minha solução for executada. Não se preocupem agora com tanta informação. A gente, quando for criar os nossos... A gente vai fazer tudo com calma, tá bom? Então, se eu clico aqui, ó, ele diz, ó, executa o projeto 1, né? Vem aqui, ele vai executar. Aqui no terminal, ele colocou, ó, Hello World. Tá? Eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar 01. Vá e vou executar de novo. Hello World 01. Aí eu abro esse cara aqui e vou executar. Ele colocou Hello World 01, não é o que eu quero. Por quê? Porque não é o projeto padrão. Eu posso clicar aqui nesse projeto. Veja que eu tenho 3 projetos. Eu quero executar esse quando eu clicar no executar da solução. Venho aqui e defino ele como projeto inicial. Aí ele já mudou aqui, ó. Quando eu executo esse cara, ele executou ele. Tá? Então, esse é o padrão, esse aqui é o top level statements, que fica bem mais simples, mas pode gerar dificuldade na compreensão da estrutura, porque eu preciso saber que, mesmo usando esse programa, existe por trás uma classe chamada program e um método chamado main. Ele vai gerar isso para a gente durante o processo de compilação. Tá bom? Não é que não existe, ele vai gerar isso para a gente. Namespace. Vamos entender o que é namespace primeiro. Namespace é uma organização lógica. Tá? Organização física são as pastas, onde os arquivos são gravados. Lógica é algo que existe no abstrato. Tá bom? Então, é como se eu tivesse uma caixinha, imaginando a caixinha, e dentro dela eu tenho uma classe. Então, se essa classe pertence a esse namespace, o nome qualificado dessa classe é projeto01.program. Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma classe que chama console. E essa classe, eu estou chamando o método writeLine. Eu sei que essa classe, aqui ele não mostra, mas ele diz aqui, ó, ela pertence ao namespace chamado system. Então, eu posso escrever aqui, system.console. Só que ele muda a corzinha para mim. Fala, olha, você não precisa disso. Porque eu sei que isso é o básico. Então, ele tem aqui em cima uma importação. Lá no C tem um include, né? Para importar as coisas. Aqui eu tenho o using. Using system. Posso trazer isso. Só que ele diz, olha, é desnecessário. Porque eu vou fazer isso por você. Mas alguns que ele não conhece, a gente vai precisar fazer isso de maneira explícita. Ok? Vamos em frente. Quero fazer a mesma coisa com o VS Code. Deixa eu fechar esse cara. Fecha esse cara. Aqui é o C# Dev Kit. Esse daqui é a extensão oficial da Microsoft. Tá bom? A gente vai tentar usar ela aqui, usando o VS Code como uma ferramenta. Então, usando aqui o VS Code, vamos usar ele usando essa extensão, tá? Para a gente criar o mesmo ambiente que a gente criou usando o Visual Studio. Primeiro ponto, eu preciso saber aonde que eu estou no meu computador, tá bom? Aqui eu estou no root. No Windows é o C:/invertida, tá? Estou no root. Eu vou criar o meu projeto em um lugar diferente. Eu posso fazer isso na hora de criar o meu arquivo, né? Que aqui eu estou no terminal. Vamos pegar aqui. Então, eu tenho, usando aquele C# Dev Kit, aqui no View, eu tenho o Command Palette e eu tenho aqui .NET New Project. Tá bom? Eu vou criar uma solução. Deixa eu ver se eu tenho Solution, .NET New Solution. Porque ele não vai ter, porque, na realidade, a Solution é um projeto, tá bom? Então, eu vou criar aqui, vou criar um projeto novo. Deixa eu ver aqui, ele não está mostrando as coisas, deixa eu ver. Por alguma maneira travou aqui. Vamos pegar de novo aqui, então. Ó, eu vou abrir um folder. Aí ele disse para atualizar o VS Code. Eu vou fazer isso depois. Tá. Então está aqui o meu projeto, tá? Ele, em algum lugar aqui, ele tem
aquela visão do VS Code. Mas vamos pegar aqui o View, Command Palette, .NET New Project. E continua não mostrando nada. Deixa eu tentar desinstalar essa extensão. Então, eu vou desinstalar ela e instalar de novo. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vamos fazer tudo aqui. Deixa eu atualizar primeiro o VS Code que ele está pedindo. Ele atualizou, daí deixa eu tirar essa extensão, fechar Dev Kit. Aqui, eu vou desinstalar ela e vou instalar novamente. Só para desencargo. Ok, instalou. Vamos ver se dá certo aqui agora. Deixa eu só restaurar a janelinha aqui. .NET New Project. Agora sim, ó, tá? Então, ele dá aqui quais os templates que nós vamos utilizar. Tem vários aqui. Vamos pegar o console, ó. Igual a gente fez lá no Visual Studio. Console App. Aí ele pergunta onde nós vamos criar isso. Então, eu estou criando aqui. Vamos pegar no PO, nessa pasta. Abrir. É essa pasta que eu vou gravar. Ver se tem outra coisa. Aí ele pergunta aqui qual o nome do projeto, né? Ó, nome do seu projeto. Eu vou colocar projeto 01. Ó, ele criou o nosso projeto, ele tem esse arquivo de solução. Tá bom? Ele não aparece aqui para a gente, mas ele é uma solução. Deixa eu clicar aqui no botão direito. Tá, ele criou esse cara aqui. Ele tem aqui Solution Explorer, ó. Tá bom? Ó? Que esse Solution Explorer é o mesmo do Visual Studio que a gente viu Community Edition, só que no VS Code. Então, aqui, a gente está vendo como no Community, ó, tenho a minha pasta, eu tenho o meu projeto e tenho aqui o meu programa. Ó, aqui ele não deu opção para a gente evitar o top level statement, ele já criou assim, normal. Então, vamos pensar o seguinte aqui, eu vou fechar essa pasta, tá bom? Vou pegar aqui o close folder. Ok. Tá aqui. Open. Deixa eu ver aqui. Isso daqui é a gente explorar a pasta física e aqui explorar o nosso projeto como uma solução. Então, aqui ele executou. Tá? Para executar esse nosso programa, deixa eu ver se aqui funciona. Vamos ver. Ó, funcionou. Ele está rodando. Vou tentar, ó, aqui ele está executando. Ó. Mas isso daqui é a situação usando aquele... mas a gente usando aquela extensão, tá bom? A gente usando aquela extensão. Isso é uma maneira de se trabalhar. Então, nós vamos ter aqui, ó, eu quero criar uma solução, tá? Estou nessa pasta aqui. Quero criar uma solução. Então, eu uso o .NET CLI, tá bom? E uso um comando chamado new. E ele tem um template chamado solution. Aí ele pede, ele já até dica já, ó, qual o nome disso daqui, né? Eu vou usar um name e vou chamar de solução 02. Ele colocou o nome ali, 2024 Solution, que era da pasta, né? Solução 02. Tá bom? Então, vou criar uma solução. Tá tranquilo isso para vocês? Executo aqui. Ó, ele criou para mim o arquivo da solução 02. Ele criou isso para mim. Agora eu quero criar um projeto, né? Como é que eu faço para criar um projeto? Vamos lá, vamos criar um projeto. Então, eu vou criar aqui um .NET New. Aí eu vou criar um projeto de console. Então, o nosso template ele tem vários templates. A gente tem um console, ó. Console. Aí aqui ele vai pedir para a gente qual linguagem, onde vai ser gravado isso daqui. Tá? Onde vai ser gravado? Que linguagem eu vou usar? O padrão é o C#, a gente não precisa se preocupar. Mas eu posso dar um nome para esse daí e ele criar uma classe para mim. Tá? Vamos deixar só assim. Ele precisa de um nome para o projeto. Vamos pegar aqui o nome para ele. Dando um nome para esse projeto. Acho que é o -O.
Não, é -N mesmo, -N. E aí eu vou dar um nome para ele. Projeto 02. Ó, ele criou aqui a pasta Projeto 02. Tá bom? Se eu abrir aqui essa solução, esse arquivo de solução, ele traz aqui, ó, uma situação no código que dentro da solução tem o projeto 01. Ok? Porque ele fez isso pela extensão, ele fez automaticamente. Porém, se eu clico na solução 2, ela não tem dentro dela nenhum projeto atribuído. Porque a gente está criando tudo pelo .NET CLI e são coisas independentes. Porque uma solução é um tipo de projeto. Então, nós criamos 2 projetos. Agora, nós temos que dizer, porque nós vamos organizar isso fisicamente e logicamente, que o projeto 02 pertence à solução 02. Tá bom? Então, como é que nós vamos fazer isso daqui? Preciso dizer isso pelo .NET CLI. Então, novamente, .NET CLI. Aí eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou trabalhar com a solução. Qual solução? Aí eu tenho a solução 02. Solução, perdão, aqui a gente vai usar o solução 02. Tá. Solução, pegar aqui ó, o ponto, barra, solução 02. Aí eu vou adicionar nessa solução add o ponto, barra, projeto 02, barra, o CS Project, ó, esse arquivo aqui. Tá bom? Então, projeto 02, projeto 02.CS Project. Então, no arquivo ó, .NET SLN, trabalhando com solução. Dentro desse arquivo da solução, eu vou adicionar esse projeto. Vamos ver se dá certo. Opa, deu certo aqui. E ele adicionou aqui. Ó. Então, agora, o meu projeto 02 pertence à solução 02. Então, tudo que a gente fez no Visual Studio Community, só clicando, e tudo que a gente fez aqui usando o extension, fazendo à mão, a gente precisa criar a pasta, criar a solução, criar o projeto, vincular o projeto à solução. Tá bom? Então, a gente precisa de tudo isso. E aqui dentro, vamos ver, ó, ele criou para a gente o programa, porque faz parte dele, né? Ó. Criou aqui para a gente o Hello World. Então, agora, como é que eu posso executar? Tá? Eu primeiro preciso ir para aquela pasta, né? Então, vamos pegar aqui, CD, projeto 02. Ver o que tem dentro dele, ó, o programa está lá. Então, eu tenho o .NET Run. Vamos ver como a gente utiliza. A gente tem que rodar o programa. Vamos verificar aqui. Se eu colocar aqui só o .NET Run, vamos ver. Run. Opa. Run. Opa. Run. Olha lá, ele funcionou. Vamos só verificar aqui se é esse daqui. Olha lá, ele funcionou. Ok? Então, eu possivelmente utilize mais o VS Code para trabalhar, para ter a mesma interface que vocês. Tá? Vocês vão escolher aquela que for melhor para vocês. Só na hora de enviar os trabalhos para mim, eu vou abrir no VS Code. Então, o que você criar no Visual Studio, o que você utilizar usando a extensão, vai funcionar para mim. Não vai ter problema nenhum. E existem outras ideias até online que vocês podem trabalhar. Tá? Então, vocês vão escolher a ferramenta que for melhor para vocês. Alguma dúvida em relação a esses processos? Nada, tudo tranquilo, de boa. Aqui, ó, quando a gente criou a solução 02, ele é um projeto. Tá? Só que ele é um projeto que tem dentro dele vários projetos. Só que criando ele pelo .NET CLI, ele não sabe que projeto ele tem. E quando eu criei esse projeto 02, eu não liguei ele a nenhuma solução.
Então, eu fiquei com 2 projetos, um do tipo solução e um do tipo console. Só que eu sei que um projeto precisa estar ligado a uma solução. Então, eu peguei e, com esse comando aqui, eu adicionei o meu projeto de console ao meu projeto de solução. Então, a minha solução, ela possui dentro dela 2 projetos. Eu posso chegar aqui, vamos verificar esse Open Solution. Ó, eu abri a solução 02, ó. Daí ele mostrou que tem aqui o projeto 02 dentro dela. É uma maneira de organizar logicamente e visualmente. Eu quero criar uma aplicação que vai ter o cálculo de média, por exemplo. Deixa eu verificar se é isso daqui. Um exemplo básico. Então, a gente vai procurar sempre usar o top level statement porque é o mais atual, tá bom? É o mais atual. Então, eu posso colocar aqui o seguinte, ó. Console. Ele já vai ajudando aqui, ó. IntelliSense dele, write line. E vou colocar com aspas duplas. Deixa eu verificar aqui se Hello World cai fora. Com aspas. Por que ele não saiu? Saiu agora. Vamos lá. Cálculo de média escolar. Ok? Ponto e vírgula para fechar. E aí eu coloco um console, write line, digite a quantidade de disciplinas. Eu só estou substituindo aqui printf e scanf, que vocês viram em C. Tudo bem quanto a isso? Aqui é saída. Write line, ele imprime e salta uma linha. O write, ele só imprime e o cursor para logo do lado. Tá joia? Ok, então tá aqui. Aí eu quero pegar um dado que vem do teclado. Eu poderia fazer aqui, deixa eu ver, aqui eu vou usar o write, só para vocês verem. Não, aqui o write line, e aqui eu vou usar o write, o cursor para lá do ladinho. Tá aqui. Muito bem. Para eu receber algo do teclado, eu uso também a classe console, mas utilizo o readline. Tá? Ele vai ler uma linha inteira. Isso funciona se eu chegar aqui e executar esse projeto agora. Olha lá. Cálculo da média escolar, digite a quantidade de disciplinas. Deixa eu colocar os 2 pontos aqui. E ver se passa. E ele parou o cursor aqui. Se eu der Enter, ele executa. Poderia ter digitado alguma coisa, ele executou, mas ele não vai guardar em lugar nenhum. Então, eu poderia dizer o seguinte, olha, o que vier aqui, você vai atribuir uma variável. Tá bom? Tudo que vem do teclado é string, é texto. Tudo que vem de lá. Então, eu poderia dizer aqui, ó, string, colocar o nome aqui, quantidade de disciplinas. Não economizem no nome de variável, ele precisa ser semântico. Eu não vou obrigar, mas leiam o livro Clean Code, ou Código Limpo. Todo programador precisa saber disso daqui, tá bom? Aqui, a realidade é... Deixa eu colocar aqui. Okay. Clean Code. Meu Deus, eu estou esquecendo como colocar comentário aqui. É assim. Tá, aqui. Tá bom? Aí vocês vão ver que o nome de um artefato ele tem que ser semântico. Lendo ele, eu preciso saber o que ele tem. Se eu coloco X aqui, não me diz nada. Tá bom? Então, esse cara vai ser uma string. Aqui ele está dizendo o seguinte, é observação, olha, aqui pode retornar um nulo, tá bom? Nulo é ausência de valor, nós vamos trabalhar muito com isso, tá? Então ele está dizendo que pode ser nulo, então eu posso dizer aqui, esse cara, ele é nulável, daí some o erro. Uma variável que tem seu tipo precedido de interrogação, ela aceita valor nulo. Se ela tiver assim, ela não aceita. Mas aqui ele está dizendo, olha, aqui pode vir nulo. E você está dizendo que aqui não pode ser nulo. Então tem que estar atento quanto a isso. Aqui eu estou garantindo que não vem nulo. Tá bom? Nesse dado que está chegando para cá. Então, ficar atento a isso daí. Procure sempre trabalhar, entender o que é nulo e o que é não nulo. Tá? Vamos deixar assim por enquanto. Só que o que acontece?
eu vou manipular esse dado como um valor inteiro. E string, soma de string é concatenação. E eu quero somar o valor que eu recebo. Então, eu preciso que esse dado ele seja inteiro. Aí ele vai dar erro aqui, porque ele não pode converter de maneira implícita um string para inteiro. Então, eu vou fazer ele converter de maneira explícita. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho o tipo int, tá bom? Esse tipo int, ele tem alguns métodos dentro dele. E o método que eu quero usar é um parse. O parse é assim, converte, tá? Então, ele vai pegar esse valor, que é um string, e vai converter para inteiro. Ele continua dizendo possível caso de valor nulo, tá? A gente vai verificar. Então, agora, esse meu dado é inteiro, eu posso utilizar. Mas o C# traz uma situação legal, que se a gente colocar aqui var, ele vai definir qual é o tipo do dado, tá bom? De acordo ao que ele receber aqui. E ele é inteligente para saber que ele vai ser inteiro, porque eu estou utilizando o parse. Se eu tiro o parse e coloco aqui, ele sabe que é string. Tá bom? Então, é a maneira da gente ter. Só que eu gosto, às vezes, de dizer qual é o tipo do dado, porque semanticamente eu já vou saber que é um inteiro. Ok? Eu sei que o meu código aqui vai entender se eu colocar var que é um inteiro, mas eu preciso saber visualmente que tipo de dado que ele é. Então, eu uso isso daqui. Então, eu posso dizer aqui agora o seguinte, vamos fazer um teste aqui. If quantidade de disciplinas not igual a null, ou seja, ela não é nula, ela tem algum valor. Vamos verificar aqui. Ah, tá. E aqui ele está dizendo, olha, não adianta isso, porque ela nunca vai ser nula. Estou dizendo que ela não vai ser nula. Mas eu posso assumir, poxa, ele vai mandar um nulo, né? Então eu coloco, não aqui, eu coloco aqui o nulável. Daí eu vou saber, olha, se ela é diferente de nula, então eu posso imprimir alguma coisa. Console.write, posso colocar o artline, quantidade de disciplinas. Estão entendendo a situação? Tá, ele está dizendo que esse dado, olha que legal aqui, ó. Eu estou dizendo que essa variável é nula. Só que aqui o parse, ele está recebendo uma variável string. E esse dado pode vir nulável. São coisas diferentes, tá vendo? Esse console read é um argumento para esse parse. E ele está dizendo que ele pode ser nulável. Daí muda tudo aqui, ó. Eu coloco esse nulável aqui e tiro esse nulável daqui. Aí eu não tenho por que fazer isso. Tudo isso são pequenas coisas que vocês vão tendo que trabalhar. Eu estou trabalhando agora a linguagem C# com características dela. Não estou falando nada de orientação a objeto ainda. Estou usando orientação a objeto, mas não estou fazendo nada de orientação a objeto com vocês ainda, tá bom? Para a gente se ambientar com a linguagem. Ok? Então, uma coisa exclui a outra. Se eu sei que não é nulo, eu não preciso perguntar se ele é nulo. Joia? Muito bem. Então, a gente sempre vai ter que trabalhar isso daqui. A gente pode simular, pegar esse valor, né, da linha, daí verificar, ele é nulo. A gente pode fazer assim, ó, tá? Para resolver esse problema do nosso compilador, eu posso dizer aqui o seguinte, ó, um string nulável vai receber o console.readline assim. Faltou o nome da variável. Vamos colocar aqui esse cara aqui. String. Tá? Resolveu. Aí o que que faço? Eu só vou converter se não é nulo. Eu não tenho como converter o nulo. Ele vai dar um erro, vai disparar uma exceção que a gente não viu ainda, tá? Então eu poderia aqui agora dizer que esse cara vai converter a quantidade string. Ó, mas eu só vou converter se esse cara for diferente de nulo. Aí eu faço essa conversão aqui. Ó,
Aqui eu tenho que fechar esse cara. Ó, aí sumiram os warnings. Ele já identificou aqui, ó, que eu estou fazendo uma verificação se o dado é nulo e faço o parse aqui dele. Coisinha básica da linguagem, mas que a gente tem que pensar dessas maneiras. Se eu colocar uma regra, olha, eu garanto que esse dado nunca vai chegar nulo lá. Como que eu garanto que o dado nunca vai chegar nulo aqui? Como que eu posso garantir que ele nunca vai chegar nulo? Eu posso dizer o seguinte aqui, ó. Vamos pensar aqui da seguinte maneira. Usando coisas da linguagem também, tá? Deixa eu voltar isso daqui tudo. Aqui, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Aqui ele está dando problema. Existe um operador que é esse cara aqui. Vamos ver se ele funciona aqui. Ó. Ele funciona, ó. Deixa eu tirar esse cara aqui. Ok. Ó, que legal, ó. Eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, você usa esse dado. Só que se ele for nulo, você utiliza zero. Tá? Interrogação, interrogação. Porque eu vou precisar de algum valor. Aí eu posso dizer, olha, se for zero, eu verifico aqui, ó, que ele já não aceita mais. Tá? Eu posso verificar o seguinte, se ele é diferente de zero. Aqui, eu vou verificar se ele é diferente de zero. Deixa eu ver, aqui é zero, na realidade. Aqui não é... Não, aqui é zero, try parse. Vai ser zero. Aqui o zero é inteiro. Só um minutinho. É inteiro. Tá bom? Então, verifica aqui, ó. Aqui eu recebi zero se for nulo, mas zero string. Só que eu estou dando um parse int. Então, ele vai ser zero inteiro, e não com aspas. Tá bom? Então, se ele for diferente de zero, é porque eu tenho quantidade de disciplinas. Aí eu posso, aqui dentro, eu posso até fazer o seguinte, quer ver? Ó, mudar, né? Olha só, posso fazer assim, ó, melhorar meu código. Se for igual a zero, eu dou um return. Acabou. Tá? Acabou. E eu vejo aqui, ó, para baixo é algo que eu vou fazer para o programa realmente continuar. Tá bom? Ó, se é igual a zero, não preciso fazer nada. Mas se é diferente de zero, eu posso fazer o seguinte, ó, criar um double, né, onde eu vou ter a soma de notas. Verifiquem que o nome de variáveis eu utilizo o camel case, o Pascal case, perdão. Tá bom? Mas nome de artefatos da linguagem, classe, método, eu uso o camel case. Tá? Muito bem. Soma dobro de notas, como eu vou usar ela como acumuladora, eu deixo zero. E aí eu posso fazer o for, que a gente já conhece também. Tá? E o for, eu vou ter aqui uma variável em i, do tipo int. A minha condição de execução é que ela seja menor ou igual a menor ou igual à quantidade de notas, quantidade de disciplinas, perdão, e incremento em 1. E aí eu crio o meu bloco aqui. Int i eu não inicializei, eu acho que ele começa com 0, igual a 0. Tá bom? Igual a 0. Então, eu não inicializei. Aí eu posso dizer aqui, ó, console.write, vou usar aqui write. Aí eu posso dizer para ele o seguinte, olha, digite a nota, digite a nota da disciplina. Aí eu posso colocar aqui, eu quero concatenar, tá bom? Para concatenar, vocês acho que conhecem isso daqui, tá? Só que o C# e algumas linguagens trazem uma ideia que deve ser usada, que é interpolação de string. Então, para interpolar uma string, eu posso usar as chaves e coloco aqui o i. Só que para ele isso vai ser literal, vai ser uma string. Eu preciso dizer, no caso do C#, colocando o cifrão na frente, que tem algo a ser interpolado. Interpolado é uma mescla. Ele vai juntar um valor que está em uma variável com um valor que é um literal.
Ok, se eu executar isso daqui, vamos verificar aqui o que ele mostra aqui para a gente. .NET Run. Olha lá, ele pede a quantidade de disciplinas. Vou colocar 10. Olha lá. Digite a nota da 000 e parou, né, na 10. Ele fez 11 vezes. Então tem uma lógica errada aqui. A lógica errada é que eu estou enquanto menor ou igual. Eu quero que seja só menor. Eu quero rodar só 10 vezes. E o valor que eu colocar aqui não é 0. O 0 é problema meu da linguagem. Mas eu quero que seja, apareça sempre mais 1. Então vamos verificar aqui. Ah, e aqui ele está misturando porque eu vou esperar um enter aqui. Então eu posso pegar aqui o seguinte, ó. Double, nota, recebe. Aí eu vou usar o double para dar um parse. Olha lá, o parse da nota que vai ser digitada e eu vou receber em console read line. Aqui. Tá bom? Aí cai na mesma coisa. Então eu posso colocar aqui que se não digitar nada, eu vou colocar 0.0. Tá bom? Mas isso não é legal aqui. Tudo bem? Porque eu estou assumindo que o cara vai ter 0 e às vezes é um valor de uma nota real. Eu preciso trabalhar isso depois. Como que eu vou trabalhar? Aí eu verifico, olha, ele digitou nulo. Coloco dentro de um if. Se foi nulo, eu peço de novo. Mas aí é lógica que vocês já conhecem a lógica para validar. Só disparei aqui, ó. Aqui não tem problema eu ter esse valor default. Mas aqui eu vou ter problema. Porque eu estou esperando um valor que vai influenciar no resultado. Ok? Então, eu vou dizer aqui que agora a minha soma de notas vai receber o acréscimo de nota. Poderia, aqui, mais igual, né? Mais igual. Mais igual. Eu poderia colocar esse mais igual antes disso, tá bom? Mas aí, pelo código limpo, não fica legível. Fica muita coisa misturada. Porque aqui eu já estou fazendo até um parse, ó, tá? Bom, aí aqui eu já posso, né? Exibir. Já libero, tá, gente? Só terminar esse exercício aqui. Eu posso pegar o que era média, então eu vou criar aqui um double média, que vai ser igual à soma de notas dividido pela quantidade de disciplinas. Ok. Aí eu vou poder ter aqui um console.writeLine, onde eu vou colocar, eu vou interpolar, né? Interpolar aqui, então já sei que tem o cifrão, a média de notas e coloco aqui a média. Ok. E eu quero que pare a execução do programa antes de terminar ele. Eu uso o read key. Tá? Deixa eu ver aqui. O que faltou aqui? Faltou terminar a string aqui. Ok. Então vamos executar. Olha lá. Quantidade de disciplinas, 3. Nota da disciplina, 1. Ele mostrou lá. Faltou eu colocar aqui os 2 pontos, né? Para ficar mais bonitinho. Opa. Tá, mas eu vou colocar aqui. 10. Opa, ficou 110. Não, 10 mesmo. Outra aqui, 8. E outra aqui, 6. Então, a média de notas é 8. E se eu clico em qualquer tecla, ele para a execução.